1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Elias no monte Horebe. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, e adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e o matou, e com os aparelhos do boi cozeu a carne e os deu ao povo, e comeram. Então o levantou e seguiu Elias e o servia. Você já conhece essa passagem maravilhosa, em que o profeta Elias cometeu um erro, achando que só ele tinha ficado de profeta no meio de uma nação que mataram os profetas, derribaram os altares do Senhor, e que só ele tinha ficado. O que ele fez? Ele fugiu e se enfiou aonde? Numa caverna. Mas o Senhor diz para ele no versículo 18: eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Veja bem, estavam matando profeta, estavam matando homens de Deus, e o Senhor diz: eu fiz ficar 7.000. Como assim Deus fez ficar? Deus faria um homem ficar no lugar contra a vontade do próprio homem? Deus não impediu Elias, quando Elias estava fugindo, para se meter numa caverna, subindo lá o monte Horebe. Deus não impediu Elias, Deus não falou para Elias: não, Elias, volta, para aí, volta agora, anjo, desce lá, amarra Elias, leva ele para Damasco novamente. Deus não fez isso. Mas tinha 7.000 que Deus falou: eu fiz ficar. Todos esses 7.000 que ficaram, Deus deu-lhes a oportunidade de também saírem daquele lugar. Mas aqueles homens enxergaram alguma coisa que Elias não tinha enxergado. Aqueles homens disseram sim para Deus, no meio de toda a catástrofe que estava cercando Israel. Morte dos profetas, altares derribados, o povo em abominação, outros beijando a Baal, se curvando a Baal.
mas 7.000 joelhos não se dobrou aquela estátua de abominação de Baal, e nem as 7.000 bocas o beijaram. O que o Espírito de Deus está te dizendo nessa noite? O que está te cercando? Que está querendo fazer você desistir, você fugir, você se esconder, você desmaiar nos sentimentos. Sabe o que é desmaiar nos sentimentos? É quando o sentimento de conquistar, de vencer, começa a desaparecer de dentro de você. Isso é desmaiar nos sentimentos. Você já não tem mais aquele desejo de vencer, desejo de ver as coisas darem certa. Levanta-te nessa noite os teus joelhos e não deixa que eles se dobrem, porque Deus quer contar contigo. Porque Deus está de olho em você, e é Ele que está te fazendo sustentar de pé o que você está conseguindo resistir. É Ele que está fazendo você resistir até a data de hoje. É Ele. Observa que as coisas lá fora estão cercando o homem dia após dia, para o homem mais e mais desistir dos atos do Senhor, desistir do reino de Deus. O diabo tem dado um conforto espiritualmente maligno muito grande para as pessoas que estão lá fora. O diabo tem facilitado as coisas para que as pessoas não tenham a ânsia, o desejo, a gana, a vontade de olhar para os atos do Senhor, de observar a sua palavra, de só ficar de pé e firme na presença dele. O diabo tem feito isso, ele tem arrancado. A facilidade hoje que o diabo está colocando as coisas aí do mundo na mão do ser humano é uma facilidade muito grande. Facilidade hoje, o cara desempregado compra um carro. Sabia disso? Compra. Parcelado em 46 vezes, 72 vezes, mas ele compra. Não paga a primeira prestação, livre da segunda prestação, só vai pagar a terceira, o cara desempregado compra um carro. Ele vai pensar com aquele carro em vir para a igreja? Não. Vai pensar em passear com a família. Quem está facilitando isso para ele? Tem gente que diz que é uma bênção. É uma bênção se você vê a mão de Deus movendo no negócio. Mas o diabo está tocando nas riquezas dessa terra e nos bens que tem nela. Hoje tem pessoas que têm financiado coisas com facilidade. Tudo para quê? Para te afastar cada vez mais do desejo de buscar esse Deus que é Espírito. Tu pode ser cercado por uma tecnologia tremenda, mas não se faz oração pelo computador. Não se faz oração pelo, como é que eu vou dizer? Escrevendo. Deus quer ouvir o som que sai da tua voz, da tua garganta, da tua boca. Eu vou escrever aqui uma oração. Lê, Senhor. Lê o que eu escrevi aqui no computador. Para mim não ficar cansado para falar. Deus ele tem prazer de ouvir a tua voz. Por mais tecnologia que esteja à tua volta. Deus tem o prazer de ouvir o teu pensamento. Ele tem o prazer de sondar o teu coração. Deus nunca vai operar em você através de uma máquina. Ele sempre vai operar em você diretamente através do seu espírito, aonde você estiver, independente do lugar que você esteja. No hemisfério da terra ou no outro hemisfério, Deus vai estar presente em todos os lugares, te cercando, como diz o salmista no Salmo 139, Senhor, tu me cercas em volta. Está presente, está perto. Então, o que esses homens enxergaram? O que esses homens viram que fizeram com que eles não dobrassem o seu joelho e ficassem de pé na presença do Senhor? Não se dobrasse o joelho a Baal, não beijasse a Baal, beijar a pedra, aquela pedra muda, inútil, e ficasse de pé na presença do Senhor. Esses homens não tinham um conforto que nós temos hoje. Esses homens não tinham regalias que nós temos hoje, na nossa idade contemporânea, nossa época contemporânea, não tinha. Eles não tinham o tipo de comida que nós comemos hoje. Eles não tinham um conforto dentro das suas casas como nós temos hoje. Eles não tinham cobiça em coisas do mundo. Por que esses homens ficaram de pé na presença do Senhor e não se curvaram a Baal? Por quê? Vou te contar um segredo que o Espírito Santo está revelando agora. Tem pessoas que têm uma experiência com Deus, uma experiência com Deus.
e pega aquela experiência com Deus tão viva, valoriza de tal maneira que 24 horas por dia, do dia, está pensando nela, está vivendo ela. Não esquece dos benefícios que o Senhor fez. Não esquece daquela operação que Deus fez. Não esquece daquela cura que Deus operou. Não esquece daquele laço de morte que Deus quebrou. Não esquece, então as pessoas se agarram naquilo e têm o sentimento que é o maior sentimento que um ser humano, que Deus está esperando que um ser humano tenha em relação a Ele. Gratidão. Gratidão. Porque você está de pé, você pode morrer, não vai se dobrar a Baal. Não, porque eu sou grato ao Senhor pelo que Ele me fez. Ah, mas o que Ele te fez já passou. É o grande erro terrível que os seres humanos cometem. Quando está precisando, se entrega e fala palavras que jamais pensou em falar. Faz coisas que jamais sonhou em fazer. Depois que consegue o que estava precisando, se esquece do que Deus fez. Deixa para lá. Já não valoriza tanto. Já não conta mais aquele testemunho. Já não lembra mais daquele dia. Mas Deus nessa noite está te dizendo e me dizendo: quer ficar de pé nesse mundo tenebroso que jaz no maligno? Tenha um coração grato a Deus. Ponha a gratidão nas tuas ações. Ponha a gratidão no teu coração. Senhor, eu te agradeço, porque uma hora dessa eu poderia estar morto se tu não intervisse na minha vida. Eu poderia estar morando debaixo de um viaduto. Eu poderia estar passando fome. Poderia estar sendo acometido de uma doença. Poderia estar sendo prejudicado. Poderia estar sendo zombado. Poderia estar passando momentos terríveis. Mas o Senhor interviu e tem me dado graça até a data de hoje. Se eu ganho pouco, se eu ganho muito, ou se eu estou desempregado, o Senhor tem posto pão na minha mesa todo dia, tem sustentado a minha saúde, sustentado as vestes do meu corpo. O Senhor tem me livrado de doença. Eu vejo pessoas ricas gastar dinheiro com plano de saúde, internados em hospitais luxuosos, com doenças que o médico diz que não tem jeito. Mas eu não tenho dinheiro no meu bolso, não tenho plano de saúde, mas a minha gratidão está a Ti por conservar a minha saúde intacta. Perfeita. É isso que está faltando ao ser humano. É por isso que a igreja está sucumbindo nessa terra. Por isso que tem homens que estão facilmente se entregando aos prazeres mundanos, carnais, pecaminosos. Por quê? Porque o diabo diz: eu te dou agora. Vem, eu te dou agora. E o Espírito Santo diz: lembra do que eu te fiz. As pessoas estão trocando agora pelo que Deus fez. Estão trocando o prato que o diabo oferece hoje pelos manjares que Deus tinha te dado ontem. Por quê? Porque Deus trata com o homem e com a mulher no momento. E o ser humano está no momento esquecendo de tantas maravilhas que Deus lhe operou. Lembra quando tu estava lá na encruzilhada, nas trevas, oferecendo despachos de macumba? O diabo pisando em você? Olha, Deus te tirou de lá. Estava no espiritismo de mesa branca. Não, mas mesa branca, ó, é muito bom. É um disfarce do diabo. Bom é Jesus, isso é mentira, isso é morte. Deus não te arrancou de lá com mão poderosa? Olha hoje você aí. Lembra quando tu estava dentro de um templo católico, diante de uma imagem muda de escultura, como estavam esses homens aqui, se dobrando, curvando diante de Baal e o beijando? Esses homens nessa nação, não esses 7.000 homens aqui, que não se dobraram. Lembra? E Deus descortinou os teus olhos e te tirou de lá. Lembra quando tu acendia vela em casa para tua imagem de escultura? E Deus te descortinou os teus olhos, te libertou e te tirou de lá? Olha quantos benefícios o Senhor Jesus nos fez. Lembra quando o diabo disse que ia te matar se tu deixasse ele lá no centro espírita? E olha quantos anos de vida com saúde tu está tendo desde que levantou a tua mão para Jesus e recebeu de fato e de verdade no teu coração? Lembra? Lembra que tem gente que tem 10, 20, 30, 40, 100 vezes mais condição financeira do que você e não desfruta da paz, da saúde, da alegria, da tranquilidade, do gozo que você tem dentro do teu espírito, e quem te deu isso de graça foi o Espírito Santo. Lembra? Mas hoje o diabo te diz: isso já passou,
olha o que eu te ofereço hoje. Se curva a minha vontade que eu te dou isso. Se curva a minha vontade que eu te dou aquilo. Se curva a minha vontade que eu te dou aquilo outro. E tem gente se curvando. Se curva um copo de cerveja. Veja como é bom se embriagar. Se curva a cocaína. Experimenta um pouco da droga. Se curva a maconha. Ou crack. Se curva a prostituição. Só temos uma vida nessa terra. Assim diz Satanás. E o Senhor te diz, se curva dentro do teu quarto na minha presença. Fecha a tua porta e fala comigo. Olha, eu vou abrir a janela do céu e vou derramar algo glorioso sobre a tua vida. Olha, a cidade que eu preparei para você não é feita por mãos de homem. Não tem tijolo, não tem madeira, não tem pedra. É uma cidade espiritual, o artífice e construtor é Deus. Foi planejada e desejada pela vontade do Pai. E tem um lugar para você lá te esperando, com muito amor, te aguardando, com teu novo nome escrito nele. Então esses 7.000 joelhos aqui que não se dobraram a Baal, não se curvaram a ele, não o beijaram, esses homens lembraram do que Deus lhes tinha feito no passado. E não havia proposta nenhuma que o diabo fizesse no presente, queria fazer eles esquecerem ou trocar o que Deus fez no passado. Eles se manteram de pé. Aí lá em cima do Monte Horebe o Senhor fala para Elias, olha, eu tenho 7.000 joelhos e bocas que eu fiz ficar de pé. Mas não foi eles que quiseram ficar de pé, eles quiseram. E Deus entrou com a fortaleza do seu poder, porque Deus opera no querer o efetuar. Manteve eles de pé. Enquanto muitos se curvavam a Baal, tem um lugar aí, num país aí da África, eu não sei exatamente, não estou lembrado agora o nome desse país, eu não sei se é no Senegal, eu não sei, é um país desse que bate, tem uma determinada hora do dia, que há um toque naquele país, e que todos os moradores daquele país se dobram os seus joelhos e curvam-se para adorar Satanás. É um país aí da África. Eles se curvam para adorar a Satanás. Se curvam mesmo naquele momento do dia. Fique imaginando, meu. Olha o que Deus fez pela minha vida e pela tua vida. Nosso joelho só se curva, só se deve curvar e só vai se curvar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não podemos curvar o nosso joelho a leis satânicas, não podemos curvar o nosso joelho à vontade de homens, não podemos curvar os nossos joelhos à vontade carnal da política, à vontade do diabo, à vontade de patrões ímpios possuídos por espírito maligno, que o que estão te fazendo e te pedindo é para você pecar contra o teu Deus, estão pedindo para você fraudar coisas no trabalho, estão pedindo para você mentir. Nosso joelho só se curva diante do Senhor dos Exércitos, a nossa boca só confessa a Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador. Esses homens não curvaram o seu joelho, não dobraram, não abriram a sua boca, não se levantaram para beijar aquela imagem de pedra. E olha como Deus dá testemunho deles na presença de Elias. E deu uma chance para Elias. Volta lá. Volta lá. Você está entendendo o segredo do crente estar de pé nos últimos dias? Está entendendo um segredo? É a gratidão. A gratidão a Deus. Você está indo para a igreja por quê? Porque Jesus Cristo é o Senhor, me curou, me libertou, me purificou com seu sangue de todos os meus pecados e eu sou grato eternamente a Ele. Mas por que eternamente? Porque o sacrifício que Ele fez por mim é eterno. É eterno. Todo dia quando eu levanto, está lá o sacrifício de Jesus por mim vivo diante da presença de Satanás, da presença dos santos anjos que estão no céu. Está lá o sacrifício de Jesus que derramou sangue por mim e comprou, resgatou a minha vida com seu sangue.
Quando eu levanto no dia seguinte, está lá o sacrifício de Jesus por mim, vivo, todos os dias. Então está aí a minha gratidão eterna a Ele. Quer que as coisas comecem a acontecer na tua vida? Tenha um coração grato a Deus. Agradeça a Deus. Venha aos atos do Senhor por amor. Leia a palavra de Deus por alegria, por amor. Faça as tuas orações com desejo, com amor, com confiança. Porque Ele nos escolheu primeiro. Quando nós estávamos vivendo os nossos delitos e pecados, mortos, Ele nos escolheu primeiro. Então Ele mandou Elias voltar. Volta lá. E pelo caminho que Elias foi voltando, foi ungindo reis, foi ungindo profeta no lugar dele, foi voltando, até novamente parar lá dentro de Israel. Voltou pelo caminho de Damasco. Levanta a tua mão nessa noite e fala: Senhor, eu quero voltar. Senhor, eu quero voltar até aquela vida de oração que eu estava tendo antes. Senhor, eu quero voltar até aquela vida de leitura da palavra que eu estava tendo antes. Eu quero voltar até aquela vida de confiança que eu estava tendo antes. Eu quero voltar a ter aquela vida de santidade que eu estava tendo antes. Eu quero voltar a ter aquele desejo inigualável de estar nos teus átrios como eu estava tendo antes. Senhor, eu deixei que os aborrecimentos dessa terra, a fadiga do dia a dia, as coisas desse mundo, começassem a querer desmaiar isso dentro de mim. Mas ressuscita novamente esse desejo. Ressuscita essa esperança, essa vontade, porque bom é estar na tua presença, bom é estar nos átrios do Senhor e ouvir do Senhor a sua voz. Isso é que é bom. Eu quero estar sendo contado, meu Pai, entre um joelho no bairro de Santo Cristo, entre um dos joelhos no estado do Rio de Janeiro, que não se curvaram à idolatria católica, não se curvou ao espiritismo, não se curvou ao kardecismo, não se curvou à testemunha de Jeová, não se curvou à maçonaria, não se curvou ao universal, não se curvou a Deus é amor, não se curvou a Cristo vive, não se curvou a Internacional da Graça, não se curvou a Mundial, não se curvou a nenhuma dessas abominações, mas se manteve de pé, confiando somente no sangue do Cordeiro e na palavra do testemunho, como diz Apocalipse 12:11, que é aí que está a nossa vitória. Eu quero ser contado assim, Pai, entre aqueles que não abrem mão da tua palavra, entre aqueles que não abrem mão do sangue do Cordeiro, entre aqueles que não abrem mão da eficácia do teu poder. É assim que eu quero ser contado. E assim o teu nome vai ser glorificado, meu Pai. E as coisas vão estar acontecendo na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus.